Olá, eu sou Danilo Souza, sou da Espaço em Consultoria e hoje sou o mediador do Conselhos de Classe, um podcast das 3 maiores consultorias da área educacional, Alabama, Acto e Espaço In. Hoje nós vamos falar sobre governança familiar e sucessão no ambiente escolar e eu tenho aqui comigo Priscila Mello, nossa convidada especial, além dos meus parceiros Maurício e Bayar, da Alabama. Presente. Priscila, se apresente, conta pra gente um pouco sobre você. E vamos falar bastante sobre governança aqui. Primeiro, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Estar aqui é uma grande oportunidade de falar esse tema que é tão importante, não só para escolas, como para todo o universo de empresas familiares. Mas hoje o nosso foco aqui é falar da educação, dos mantenedores de escola e o desafio que é fazer essa sucessão. Para falar disso, o que eu trabalho hoje é em geração de harmonia e bem-estar para famílias empresárias e, inclusive, para donos de escola. Legal. Bayar, conta um pouco pra gente como você está vendo esse momento das escolas com sucessão, com governança empresarial, familiar. Certo. Danilo, primeiro um lembrete, assim, você está aqui como mediador, né? Então o mediador, ele media, ele não expressa muitas opiniões e fala demais. E para eu falar pouco. Não entende como quiser. Mas... Não, mas o pessoal faz muito bullying com o Danilo, mas não é verdade, você pode falar quando você quiser. Tá? Você sabe que como mediador eu tenho a primeira palavra, né? Exatamente. Então, se tem um episódio que eu posso falar mais é esse. E outra, você tem o poder de veto, você pode cortar pode a pessoa. Cortar, exato. Mas eu gostava muito de um filme, gosto ainda, chamado Highlander, um dos melhores filmes, né, que já existiu. E lá existiam alguns personagens que viviam para sempre, a não ser que lhe cortassem a cabeça. Né? Só que esse filme, infelizmente, na vida real, eu não encontrei nenhum ainda. E um dos grandes problemas, e faz parte desse tema, é que as pessoas envelhecem, né? Dá para perceber, né, Maurício? Sim. E às vezes, de vez em quando, morrem, né? Pessoas que nunca tinham morrido antes morrem. E fica para a família um legado e muitas vezes os problemas se acentuam se não foram tomadas medidas ao longo do processo para que a família fique em harmonia, preservando o negócio. E é isso que nós vamos discutir hoje. Né? Muitas escolas vieram de um casal jovem que monta uma escola. A escola cresce, a família também. E a família, muitas vezes, cresce mais rapidamente do que a escola. No começo, a escola sustenta um casal, logo depois sustenta um casal e 2 filhos, só que depois acaba não sustentando um casal, 2 filhos, casados, uma nora, um genro, 3 netos, 2 ex-esposas, né? E assim vai indo. E aí, reunião de Natal é aquela coisa, né? E é por isso que a gente tem algumas medidas para falar isso aí. Legal. E você, Maurício, suas primeiras impressões? Eu vou complementar um pouco a fala do Bayar. O Bayar focou um pouco mais na falência das pessoas físicas, né? Enfim, todo mundo vai morrer. Mas também se tem o fechamento das pessoas jurídicas. Então, quando a gente trabalha a governança, a gente também está pensando na perenidade do negócio. Para que esse CNPJ, na verdade, essa pessoa que envolve os profissionais, os alunos, as famílias, né, os fornecedores, e todo esse sistema que se compõe em torno de uma escola, que ele possa ser perene, ainda que o fundador venha a aparecer, e vem mesmo, né? Todos nós. Um dia deve chegar o momento, né? Tem até alguns fundadores que falam assim, mas se um dia eu vier a morrer, como se fosse alguém que está começando a aceitar a hipótese de, né? Na verdade, todos nós somos. Mas a ideia é você construir também uma condição de perenidade. Vai além do planejamento estratégico. Você faz planejamento estratégico, você faz planejamento de longo prazo. Quando você faz governança corporativa, você está pensando na perenidade da organização. É mais do que se adaptar ao ambiente, é realmente construir princípios que vão sustentar a longevidade mesmo do negócio. Quando a gente fala de governança e sucessão, olhando pelo CNPJ, eu penso que uma empresa ela tem 3 possíveis caminhos. Ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser falida, ela vai fechar. E quanto antes você escolher qual dos 3 caminhos você quer, melhor. E aí eu penso que aqui vocês podem mostrar e ensinar pra gente, pra quem tá nos assistindo em casa, no carro,
sobre a escola que vai ser vendida, que é a governança corporativa, empresarial, Sim. ou herdada, que é a familiar. E aí queria perguntar um pouco o seguinte, qual que é a diferença entre governança corporativa ou empresarial e a governança familiar? Queria Vai, começar... Priscila, quem fala primeiro, né? Deixa eu começar. Queria começar trazendo um ponto muito interessante, que assim, a gente pensa que quem vai falir é a escola, mas a pessoa que está ali à frente daquele patrimônio, ela vai sentir na pele isso. Isso é muito doloroso. Então, assim, uma pessoa que a vida inteira está acostumada a pagar suas contas, que lutou uma vida inteira, que trabalhou 30, 40 anos lutando por aquilo, a transição de uma geração para outra é um desafio, porque é uma troca de bastão. E essa troca só pode dar certo se eu estiver com as pessoas engrenadas para pegar esse bastão. Então, quando a gente costuma dizer assim, uma coisa é eu ser um herdeiro e outra coisa é eu ser um sucessor. Um herdeiro é aquele que herda um patrimônio. Então, nós somos 3 irmãos, papai morreu, nós vamos herdar este patrimônio. Mas será que um de nós, pelo menos, tem a aptidão para ser um sucessor? Então, esse é o grande ponto. Se eu tenho esse sucessor, e aí tem uma outra grande confusão, porque assim, a gente herda um patrimônio. A gente não herda mais como a gente achava antigamente, então assim, eu vou herdar e vou seguir o que meu pai fez. Você tem que trabalhar muito para dar certo. Então não basta eu herdar. Então assim, se eu nunca trabalhei na escola, se eu não tenho uma afinidade com isso, eu posso preservar esse patrimônio se a gente fizer uma organização patrimonial de modo que eu vou pegar o meu quinhão, mas eu não vou estar na escola porque não é a minha vocação. Agora, se eu não entender isso, eu vou querer a minha parte, eu vou entrar lá e a gente vai ter muito problema. Então, a grande mágica da governança familiar, que é isso que a gente trabalha, é ajudar com que as pessoas, as famílias que vão herdar este patrimônio se alinhem. Antes de precisar passar por isso, antes do fundador precisar falecer ou a fundadora, que tenha tempo, porque com o tempo a gente faz tudo. E por que fazer isso antes? Porque antes é tudo mais fácil. Depois fica muito mais complicado. E aí, só para para fechar aqui o ponto que você trouxe, a governança familiar é esse lugar onde a gente, em família, vai sentar, se reunir, discutir e genuinamente entender onde cada um está. Porque, por exemplo, não é porque a gente é irmão que todos têm que tocar a escola. E quando eu entendo isso, eu consigo estruturar a governança familiar. Agora, a governança corporativa é, de fato, o dia a dia da escola, prestar contas, ter o conselho de gestão da escola. E esse, não necessariamente, tem que estar todo mundo que é da família. Esse tem que estar os profissionais que vão olhar para a escola e para a perenidade daquela escola. Até porque Só queria complementar assim. Você falou, por que começar esse processo antes, né? E num falecimento, porque ele é mais fácil fazer antes. Mas acho que tem outra vantagem. A gente falou de morrer aqui e tal, né? Mas não necessariamente a gente faz tudo isso para morrer em paz. Na verdade, a gente faz tudo isso para envelhecer e curtir a vida em paz, né? Porque você consegue ter uma qualidade de vida com segurança, com patrimônio, com renda, para que você curta todo aquele esforço que você fez ao longo da vida. Né? E Bayar, a questão que eu ia trazer, vai ao encontro disso, é assim, tem vários cenários acontecendo no mercado educacional. A gente dá consultoria para muitas escolas. Então eu vejo escolas que os donos estão com filhos que não querem, porque olharam para os pais e falaram, cara, a escola consumiu meu pai e minha mãe. Eu não quero. Eu não vou vir trabalhar. E tem que fazer uma sucessão. Só que essa sucessão não vai ser uma sucessão dentro da família. Tem que ter alguém que vai tocar esse negócio. Como eu tenho também escolas que eu faço consultoria hoje, que eu vejo que assim, eram 3 donos, cada um agora tem 3 filhos, são 9 herdeiros e todo mundo quer. E aí eu acho que é um outro tipo de problema. Sim. Mas entre querer e poder, querer... Exatamente. Mas aí é onde eu ia chegar para vocês. Conta pra gente quando vocês se deparam com esses problemas, qual que é a estratégia, qual que é o caminho para isso? No papo da governança corporativa, tem muita coisa escrita, tem muita metodologia, eu acho que até já está mais maduro um pouquinho. Tem um modelinho muito legal, bem famoso aí para quem começa a estudar, que é o modelo dos 3 círculos, né? Então você tem um círculo que é o patrimônio, outro círculo que é a empresa e outro círculo que é a família. E aí você faz igual aqueles diagramas de Venn, né? Que é o diagrama dos exercícios de matemática ali, né? Então você tem quem é membro da família
e também trabalha no negócio. Tem aquele que trabalha no negócio, mas não é membro nem da família e nem é dono. Tem o que herdou o patrimônio, mas não trabalha ali, também não é mais da família, eventualmente uma ex-esposa, ex-marido. E para cada uma dessas posições desse diagrama, você tem um ponto de vista, você tem um tipo de interesse. E se você reconhece isso, e você respeita essas diferenças, porque você tem que respeitar, porque tá na ordem jurídica, inclusive, né? Você começa a lidar melhor com a complexidade dessa questão. Então não tem um passo a passo único para a governança corporativa. Tem uma cultura, assim, como a Priscila levantou ali, ligada à transparência, à prestação de contas, ao compliance, tem uma série de outras, né, de outras medidas que vão ajudando as reuniões serem mais efetivas, ter um fórum adequado para cada tipo de tema, ter decisões colegiadas para aquilo que é mais fundamental para a empresa. Esse é o lado da governança corporativa. Como é que eu faço para o negócio ser administrado de um jeito adequado, contemplando essas diferenças entre pontos de vista, interesses, expectativas, para que isso não faça com que destrua valor. Aquela ideia que eu falo assim, não dá para ser ganha-ganha, mas tem uma hora que o cara fala assim, não, eu estou torcendo para perder. Né? Eu perco, mas o outro perde também. Quando o conflito escalou para um ponto em que a destruição de valor passa a ser algo tranquilo. Isso não pode acontecer. Né? Todo um legado, toda uma estrutura que foi montada. Agora, a governança familiar, a Priscila fala melhor, porque aí já tem alguma metodologia começando a existir, como um roteiro, né? E eu acho mais complicado que a governança corporativa, mas é um pouco da praia dela, deixa ela contar. Quem quiser saber mais sobre governança corporativa, vai no nosso episódio sobre sucessão, que a gente aborda bastante. Normalmente fala um episódio gravado. Ciclos, e tal, episódio lá postado no nosso ambiente. Isso. Queria falar um pouquinho mais sobre esse ponto que você trouxe, que é o seguinte: como é que a gente faz quando já são 9? Como é que é isso? Então, assim, se você não respeitar quem veio primeiro, o processo não funciona. Então, assim, se tem esse pai e essa mãe vivos que fundaram essa escola, eles são os patriarcas e matriarca, e eles têm 3 filhos, por exemplo. Então, você trabalha por núcleo. E esses núcleos, então, assim, pode ser 25 pessoas, mas você vai sempre trabalhar o núcleo. E vai começar dos mais velhos, quer dizer assim, não dá para eu jogar o meu pepino para o meu filho, falar, meu filho que vai resolver. O pepino é seu, você descasca o seu pepino, e seu filho vai herdar o que você deixar para ele. Se você não lidar com isso, seu filho vai herdar uma complexidade de coisas. Se você encarar esse problema e sentar na mesa e tiver, assim, confiar num processo como de governança familiar, você vai conseguir encontrar a solução, porque a solução não é óbvia. A solução ela é construída em conjunto. Então, assim, um processo de governança familiar, ele envolve todos por núcleo, né? Então, assim, se nós temos o pai, a mãe e 3 filhos, é esse núcleo que a gente vai trabalhar. Então, a gente não tem mais o pai e a mãe, a gente vai trabalhar os 3 filhos como representantes de núcleo. 3 núcleos, exato. Eles são os primeiros a poder passar por todos os tópicos de um processo de governança, alinhar aquilo, depois você desce para o núcleo deles. Porque, por exemplo, vamos supor que somos nós 3 os donos da escola, o papai e a mamãe não existem mais. Nós vamos ter que resolver entre nós, nós vamos lá resolvendo. Bom, a gente quer continuar com a escola, não quer? Bom, para eu saber se eu quero continuar com a escola, eu vou ter que falar com os meus filhos. E eles vão ter que falar com deles. E pode ser que eles tenham sucessores ou não. Ou pode ser que nenhum de nós 3 tenhamos. E aí sim a gente começa um processo de buscar uma alternativa, porque a venda ela é uma alternativa depois que eu não tenho nenhuma possibilidade. Até porque, Priscila, muitas vezes eu vejo isso, eu tenho um negócio e eu acho que esse negócio é um negócio multimilionário. E aí quando vão lá e fazem um valuation da minha escola, eu descubro que vale 10, 15% daquilo que eu imaginava e que não é dinheiro suficiente para manter todo Pro resto da vida, parar de trabalhar. Né? Aí é a hora de continuar trabalhando naquele negócio para ser do tamanho que você gostaria que fosse. E isso é extremamente importante, porque muitos donos de escola não têm a menor noção de quanto vale o seu negócio, de qual é o tamanho, qual é o potencial do seu negócio, de quem são. Tem uma história que eu vi, acompanhei de perto, e eu posso até citar aqui o nome, que é da Uniítalo. Então, o professor Cassino preparou Marcos Vinícius, que é hoje quem toca a faculdade, ele preparou o neto
para ser o sucessor. Então não é nem o filho, ele preparou o neto. O filho está lá, foi também o sucessor, mas o neto ele preparou. Então você sabe que aquilo vai ser para sempre. Agora, também tem um outro caminho que a gente não olha, mas escola tem, porque escola tem prédios muito grandes. Sim. Então você tem um patrimônio embarcado ali naquela operação muito grande. Um imóvel de escola desalugado é um problema. Então, assim, se aquela escola quebrar, ou eu perco Exato. aquele imóvel, ou eu vou ter uma grande conta se não tiver uma escola lá dentro para pagar. E isso é muito importante a gente frisar aqui, porque tem muito dono de escola que acha que aquele patrimônio vale uma fortuna, porque realmente vale por metro quadrado construído, mas ele não entende que no mercado é muito difícil vender aquele imóvel. E aquele imóvel fechado, só de IPTU e manutenção, é uma fortuna. Então, quando a gente entra no processo de governança familiar, a gente tem 3 pilares que a gente aborda. As relações da família, que são todos os aspectos. Então, assim, bom, se alguém falecer, o que acontece? Se um dos novos falecer, como é que fica a viúva ou viúvo? Como é que ficam os filhos? Qual o regime de casamento que cada um casou? Às vezes as pessoas nem casaram. Isso tudo impacta. Eu adiantei um apartamento para um, adiantei para o outro. Bom, se a mamãe e papai precisar de cuidador, quem cuida, quem paga é a escola, somos nós. Todas aquelas coisas que podem dar problema na família, a gente aborda no pacto da família, que é o primeiro módulo. Depende da ordem, né? Às vezes começa por aí, enfim. O outro módulo é esse patrimonial, porque às vezes, a gente está... Então, por exemplo, uma solução muito saudável para os fundadores, que é esse pai e essa mãe que fundaram essa escola, eles terem lá o provento daquele prédio que eles construíram. Nada do que mais que merecido. Só que também você tem que proteger isso num outro lugar, num outro CNPJ. Isso também custa. Mas isso todo é um processo que tem que ser construído, porque se a escola tiver problema, vai tudo junto. A gente estava brincando aqui que é um parto, né? Que esse processo leva 9 meses. São 9 meses. Desde a gente iniciar o processo, da gente nascer a criança, e depois a gente tem que cuidar um pouco. Então, assim, algumas famílias que a gente conclui, os 9 meses, elas ainda... A gente tem uma manutenção, porque aí sim a gente entra no conselho de família. Conforme vocês estão falando aqui, me dá uma dor, Maurício. Que é assim, ó, quando eu estou fazendo isso, eu tenho que pensar em alguns fins. Ou o fim da minha carreira de trabalho, ou o fim da minha vida, ou o fim de... Como que é isso? Começo do novo ciclo. A sugestão acho que não é nem pensar no fim, não. É pensar em como vive. Vai muito mais na linha do que o Bar falou. É como é que a gente quer viver. Então, se você tem um ambiente adequado para tratar as questões de família, você tem um fórum adequado, né? Quem são os representantes, você tem um momento oportuno para falar disso. Então, não vai ser no final de semana, no meio da macarronada com frango, que vai ter algum vai se dar o direito a falar sobre quanto é que você está ganhando lá na escola, por que o aluguel está daquele jeito, né? Não vai misturar os canais, você tem um momento oportuno para falar de cada coisa. Então você vai viver melhor a sua macarronada com frango no final de semana e na terça-feira vai ter a reunião de família em que vão discutir assuntos da família. Então, a formação dos netos, o cuidado com os mais velhos, a fonte de renda. A Priscila ia colocar o terceiro pilar ali, né, que é da liquidez, né? É ter dinheiro, não ter o patrimônio tão baseado no prédio, né, imobilizado no prédio da escola, que esse é um pecado muito comum entre os donos de escola. Sim. Então, às vezes eu tenho um negócio que vale 5, 10 milhões, eu tenho um imóvel que vale 20 e não tem mais nada praticamente. Tem lá um carro aqui, uma sala comercial não sei aonde. É muito imobilizado. Esse negócio vale 20, esse negócio que vale 5 não paga um aluguel de referente a 20. Não paga um aluguel referente a 20. Exato. Aí você pode passar, então se eu vendesse a escola, então, se você vendesse a escola e o cara que comprou virar seu inquilino, mas não conseguir pagar, não conseguir fazer. Você tem um imóvel de 20 mal aproveitado. Sim. Aí você não consegue vender, você não consegue alugar bem, se ele ficar desocupado é um risco muito grande. Numa sucessão patrimonial, vira um tributo absurdo para todo mundo. E um imóvel de 20 de escola só serve para escola. Exatamente. Você não consegue fazer outra coisa com aquilo, a não ser derrubar e fazer prédio, mas... Cadê a incorporadora? E vai ter tempo? Então, são aspectos complexos demais. Sim. Eu tive um cliente que estava em dificuldade, e aí aconteceu uma situação interessante. Nesse período que ele já tinha algumas dívidas, já estava numa situação meio complexa, aventou-se a possibilidade de vender o imóvel. E aí veio o corretor lá com o interessado e tal, e o interessado falou assim, olha, o que interessa para a gente aqui é o terreno, não é a escola. O prédio a gente vai ter que demolir, então a gente vai avaliar o terreno
Por metro quadrado. E vai descontar o custo de demolir e remover o prédio daqui. O dono da escola ficou tão ofendido, né? Porque para ele construiu aquilo ao longo da vida inteira. Então, assim, agora eu estou endividado, eu acho que eu tenho um negócio que valia muito mais, eu acho que eu tenho um imóvel que vale muito mais, o sujeito entra aqui na minha casa para dizer que vale só o terreno e ainda assim eu ainda tenho que pagar para ele demolir o prédio que eu fiz e tirar todo esse entulho, né? Então é muito difícil essa questão. Mas você tem chance de não se colocar nessa arapuca, né? Quero trazer o terceiro ponto que a gente ia falar. Então, assim, são 3 pilares: a família, o patrimônio e o próprio negócio. No negócio tem que estar lá quem realmente tem paixão por aquilo. E aquilo é a vida dele, assim, acordar as crianças. E também acho que quem vive nessa área de educação, a escola está dentro de você, porque você está lá antes de tocar a sirene ali para entrar, você vive a escola, você tem preocupação. Eu converso às vezes com alguns donos de escola que eles dizem que eles ficam assim, pensando se uma criancinha vai machucar, até o fim do dia eles estão tensos. Aí deu 5 horas e fala, graças a Deus, hoje deu tudo certo. Então, assim, tem uma preocupação que vai além de ser um gestor. Não é só você estar gerindo um negócio, não, você está gerindo um negócio que é formado de pessoas, formado de clientes que estão todos os dias com você na sua porta. E não é só um cliente, está o pai, está a mãe, está a criança. Então, assim, você está o tempo inteiro. Então, é muito além de uma gestão. Então, quando eu me deparo com fundadores de escola, depois de 30, 40 anos de escola, eles estão cansados. Realmente. Falar isso agora, Priscila. E não é brincadeira, eles estão cansados assim, da responsabilidade. Então, se eles conseguem criar essa estrutura, não é que eles vão desligar da escola, eles não vão, porque a escola andou com eles 45 anos. Eles vão ter a chance de ter um gestor e eles estarem um pouco mais livres. Não é que a cabeça deles não vai estar lá. Essa é a grande mudança. Eu hoje vejo com muita frequência a quantidade de mantenedores, de donos de escola que estão cansados. Cansados mesmo, cansados dessa rotina, cansados desse dia a dia. A preocupação. E aí eu acho muito legal até colocar isso para vocês discutirem aqui. Quais são as possibilidades? Né? O que ele pode fazer? Porque na cabeça dele, muitas vezes, ele se confunde com o próprio negócio. E aí no pensamento dele é assim, ó, se eu parar, eu morro. Ou o negócio não aguenta. Ou o negócio não aguenta. Se eu passar para alguém, a pessoa não dá conta. Se eu parar, eu que não dou. Né? E aí ele tá adoecendo. Ele tá com burnout, ele tá com crise de ansiedade, ele acorda, ele não quer ir, ele vai, e aí quando ele chega lá, a escola é reflexo do dono, muitas vezes, né, ou todas as vezes, ele chega lá mal-humorado, emburrado, e aquilo vai descendo, contaminando. E aí, qual que é o caminho para isso? Eu acho que o primeiro caminho é o seguinte: os problemas não se resolvem por si só, é não fingir que o problema não existe, é você encarar ele de frente, a única forma de você poder resolver. E das alternativas que você colocou, né? Ou uma escola vai ser vendida, vai falir, ou vai ser herdada. Ou vai ser herdada. Na verdade, tem um quarto caminho. Porque entre ela ser vendida e ela ser comprada, são 2 caminhos diferentes. Ela ser vendida significa que você assumiu isso como objetivo, você preparou a sua escola para vender e você domina o processo. Tá pronto. Se ela for comprada, é o contrário. Você chegou num ponto que sobrou essa alternativa e quem domina a negociação é quem vai vir e vai fazer uma oferta, você vai entregar a chave daquele jeito. Então, é uma questão de postura. É uma questão de você... Já é muito mais que postura. Muito mais do que postura. De você preparar e você dominar o negócio. Se você vende, você mais ou menos determina o preço. Não é que determina o preço, mas você vai vender por o preço que você achar justo. Se ela for comprada, quem vai determinar o preço é quem veio. E a questão é a tua posição. Se eu fiz uma escola para ser vendida, essa escola tem um posicionamento de marca diferente. Essa escola ela tem uma saúde financeira. Essa escola está tributariamente muito bem resolvida. E tem os processos de governança estabelecidos. Essa escola tem todos os processos de governança estabelecidos. E essa escola tem uma outra coisa. Ela tem um desenho de futuro, porque uma das coisas que quando você vai vender, que você vende, é o potencial de crescimento. Exatamente. Né? Então você preparou essa escola para um crescimento. Eu brinco muito com assim, você quer que a sua escola seja vendida, transforme ela num modelo de franquia. Né? Ela tem que ter uma cara de franquia, ela tem que ter uma possibilidade de expansão. Né?
muitas vezes isso não acontece. Tua escola ela não tem identidade, ela não tem posicionamento, ela não tem uma infraestrutura adequada e ela não tem nem os processos desenhados e a questão tributária verdade, são você vai- 20 CNPJs no simples, Isso. tudo. Eu queria voltar e fazer uma pergunta para Priscila e talvez pro Maurício no seguinte sentido. A gente falou muito aqui do casal, às vezes fala, e você falou de núcleos familiares. Só que tem muitas escolas que não é um casal. Às vezes são 2 sócios que têm 2 famílias diferentes, às vezes são 3, às vezes são 4 sócios, São As 4 núcleos. inclusive às vezes com diferença de faixa etária, né? Sim. Como trabalhar essa complexidade? O que a gente precisa fazer para que cada um tenha sua estrutura familiar ali, né? Independente da pessoa, quando você é sócio, você acaba sendo uma família. Então, você pode tratar isso como se fosse uma família. Então, somos 4 sócios de uma escola. Somos 4 núcleos familiares, em momentos de vida diferentes, mas o processo é o mesmo, porque a gente vai ter que entender, primeiro, entre os 4, se existe, qual o desejo de cada um. Então, assim, nesse processo que a gente desenvolveu, então tem assim, por que a gente está junto? Bom, a gente está junto porque a gente se escolheu, porque a gente era novo, porque a gente optou por isso, e a gente começou isso. Só que agora eu tenho X anos, você tem X, enfim. E qual é a nossa visão de futuro? Eu quero morar na praia. Eu quero morar no campo. Eu quero continuar até o fim. Eu tenho um filho, eu quero passar para ele. Então, se cada um... Eu tenho que entender o que cada um quer para a gente achar o melhor para os 4. Porque pode ser que sejam alternativas diferentes. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um do outro, enfim. Dá para se pensar em modelos. Mas a gente tem que chegar nessa verdade. E a verdade, quando ela é absoluta, não tem dúvida. E também não tem porquê. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com famílias ou com sócios. Por quê? Porque quando você chega na verdade de cada um, a solução vem. Eu facilito. Eu assisto isso de camarote, né? Porque a gente faz alguns projetos em conjunto, a Priscila e eu. Nos primeiros projetos de governança familiar em que eu participei, eu falei que eu sou estagiário da Priscila. Então, respondendo diretamente a você, exatamente o que ela comentou. A gente conversa muito e geralmente o ponto de partida é isso. Quando a gente decidiu ter esse negócio, a gente compartilhou um sonho. A gente imaginava alguma coisa, né? A gente na Alabama, lá no comecinho, Alfredo, Alexandre, Baiar, Maurício, estamos fazendo tal, tudo meninão, né? A gente tinha aquilo. Agora a gente está numa outra fase completamente diferente da vida. Ela vem e começa a interagir com cada um. E agora, né? Ou você tem um novo projeto para dar unidade para essa família, ou você tem que organizar essas novas expectativas, seja com sucessores, seja com o comprador do negócio, né? Mas é falando. E é um diálogo muito rico e que não acontece naturalmente, não. As pessoas têm uma tendência a você falou, tem que reconhecer o problema. O problema não resolve sozinho. Então tem intervenção, sim, de alguém experiente para mediar isso e para trazer à tona essas questões com uma cautela, com um cuidado. Até porque eu ainda volto naquela provocação que eu fiz para vocês. É pensar no fim. Por mais que vocês falam que é pensar num novo ciclo, se eu não tenho este conhecimento, eu estou pensando como fim. Então eu não quero pensar que eu vou parar, eu não quero pensar que eu vou vender, eu não quero pensar, porque é desconfortável. O que eu costumo dizer é assim, todos nós deveríamos evoluir, porque é uma coisa assim, quando a gente forma na faculdade, a gente tem o sonho, por exemplo, de ser engenheiro. Então, eu formei engenheiro, eu quero ser engenheiro, eu vou lá, começo a trabalhar numa linha de produção, sou muito feliz. Aí eu vou subindo de cargo, daqui a pouco eu sou diretora. E o engenheiro nunca mais, porque eu subi. Virou administrador de empresa. Virou administrador de empresa. Então, assim, depois de administrador de empresa, eu sou o quê? A gente deveria ser gestor de patrimônio próprio. Seja eu um executivo ou seja eu o dono da empresa. Então, gestor de patrimônio próprio, ele não pode viver só do salário dele. Ele tem que ter a sua reserva. Então, esse dono de escola, ele tem que mudar de patamar. Ele tem que ser gestor do patrimônio que ele construiu. Ele construiu um prédio gigantesco que é mal remunerado. Ele construiu a casa de praia que ninguém ajuda e só ele paga. Ele construiu o apartamento dele que os filhos saíram, foram tudo embora, ele está lá em 4 quartos. Então, assim, será que ele não está na hora dele olhar para isso e criar uma qualidade de vida diferente para ele viver bem? E aí sim vai ter espaço para esse novo começar igual ele, vai ganhar pouco, vai aos poucos, porque a gente não chega no último andar sem ter passado pelo térreo. Então não tem jeito. O seu filho pode ser ótimo, mas ele vai demorar 10.000 horas de voo para chegar lá. E a gente não chega no último andar para se jogar de lá. A gente chega no último andar para olhar a vista. Exatamente, né? para tomar um drink. E, gente, tem um outro fator. E o fundador, quando ele consegue
fazer essa transição da maneira adequada, ele acha outros Outras caminhos coisas para exercer o poder, a sua capacidade. Então, ele consegue sim Pra ganhar sair dinheiro da de dinâmica novo. do negócio e, seja num trabalho voluntário, seja num negócio novo, seja na parceria com um neto, seja administrando a casa da praia de outro jeito, ele consegue criar novos projetos para ele, e aí ele vai ser gestor de patrimônio próprio, às vezes ele vira conselheiro dentro da governança empresarial dos negócios dele. Então, existe sim maneira de virar essa chavinha e criar uma nova fase muito interessante na longevidade. Se ele agarra o poder, não solta o bastão e vai envelhecendo, é muito mais sacrificante para o próprio fundador viver essa rotina desgastante E do dia a muitas dia. vezes ele não larga, Maurício, porque ele não sabe se eles vão dar conta. Por E às vezes insegurança não dão também. mesmo. E às vezes não dá Exato. mesmo. Então, também a é gente isso. tem que ter muita verdade nesse processo, porque assim, se eu não dou conta e também não vou conseguir criar uma estrutura que dá conta para eu ser um conselheiro, então talvez eu não tenha que estar nesse negócio. E tudo bem. E por isso que ele precisa de uma ajuda externa, porque é muito difícil você falar para um filho assim, ó, você não dá conta. O no meu filho lugar. que tem que dizer, eu não Entendeu? dou conta. E acontece nesse processo. Priscila, Exato. eu não faço governança, sucessão, mas eu tenho uma história muito legal. Eu sou mentor de líderes desde 2012. E eu fui chamado para fazer uma mentoria de 8 filhos. O que acontecia lá? Eram 2 reitores, reitor e vice-reitor, que eram os donos que já tinham herdado. Já era a segunda Já geração. eram Já era a eles segunda eram- geração. Só que eles tinham 4 filhos cada um. Desses 8 filhos, todos entenderam, todos na faixa de 30 a seus 45 anos, entenderam que todos estavam prontos para ser reitor da faculdade. E ser reitor de uma universidade, não é nem Só tinha faculdade. vaga para um, né? Além disso, era uma faculdade que tinha medicina veterinária, engenharia, 2 campos. Pra você ter ideia, você anda de carro. Pra você Uma ir coisa profissional, pra né? você ir de uma faculdade para outra dentro do campus, você ia de carro, você não ia a pé, de tão longe que era. E eles me chamaram para fazer a mentoria deles, que era uma mentoria de carreira, para orientá-los. E aí foi um projeto muito legal. Isso era no Espírito Santo, eu ia para lá toda terça-feira para fazer essa mentoria com eles. Dos 8, 1 ficou. Esse está sendo preparado, desenvolvido, treinado, ensinado para ser reitor. Todos os outros Entenderam que talvez não era o caminho. e foram buscar os seus caminhos e foram. Então hoje você tem um que é político, você tem uma que foi morar fora do país e montar negócio fora, você teve outro que entendeu que não vai ficar numa área menor porque se identifica mais com isso, tem um que foi criar cavalos e assim. Mas, de toda forma, eles são 2 ramos familiares que vão ter que estar sempre nessa governança, entendendo o que está acontecendo, porque o que está lá, ele está numa função gerencial, ele é um executivo do grupo. E os outros são os sócios desse negócio. Então, assim, até para você não ter uma confusão, cada núcleo tem que estar bem alinhado para poder se representar melhor nesse E eu conselho. vou colocar uma pimenta aqui, como já faz alguns anos, já deve ter aí uns 7 anos, 8 por aí que eu estive nesse projeto. Se eu não me engano, o fundador estabeleceu uma regra que os netos todos tinham que ter o mesmo salário, independente da função, porque ele não queria diferença entre os netos. Misturou os caras. Isso é por casta, né? E aí pode ser que eu esteja cometendo algum Eu vivi deslize isso. aqui, mas eu acho que não, que era assim, não importa onde meu neto trabalhe na faculdade, por ser meu neto, todos eles, é como se tivesse um plano de carreira, de cargos e salários para os netos. Não é plano de carreira, nem plano de carreira. Mas eu vivi isso na minha família, que lá a gente era por casta, e também não importava se você fez Harvard ou você não fez faculdade, você ia ganhar igual. E o que isso leva? Isso leva a você mostrar um modelo para quem está te assistindo, para os executivos. Você já sabe onde vai dar. Se eu te perguntar, que fim vai chegar essa história? Você já sabe me contar. Então, assim, ou eles voltam de novo, isso funcionou, esse modelo que eles fizeram lá 8 anos atrás, talvez está na hora deles retomarem para uma conversa, porque, assim, eles estão passando uma informação e que, na verdade, eles precisam, para eles crescerem, eles precisam dessa governança corporativa e talvez cada vez mais profissional. Porque não vai ter jeito, tem uma hora que você não tem essa unidade para eleger alguém. E um presidente, ele é elegível, ele pode ter todas as competências, mas se ele não passar no crivo político, então você é elegível.
Não é porque eu tenho a competência que eu sou o presidente. Eu sou o presidente porque, além da competência, o grupo me aceita e o grupo me elege. Então, se não houver isso, você cria realmente uma confusão. Quer ver uma experiência bacana que a gente fez numa escola? A lógica foi parecida, mas a execução completamente diferente. Então, também era isso e tinha lá os netos. O que a gente estabeleceu? Que uma parte do resultado da escola, uma parte do lucro, ele iria para um fundo que serviria para a educação dos netos, que seria dividido igualmente entre os netos. Isso. Mas ele custearia os estudos desses netos. E aí era assim, se o neto estudasse na escola, e aí teria bolsa, isso depois iria numa poupança em dinheiro para eles. Se o pai entendesse que aquela escola não era adequada e quisesse estudar numa outra escola particular, aquele dinheiro do fundo ia ser remunerado. Se quisesse fazer uma faculdade no exterior, mesma coisa. Se fizesse uma universidade pública, aí vinha com o dinheiro para depois iniciar o negócio. Então, é o resultado da escola que os sócios, ao invés de colocar no bolso, colocaram nos sucessores para formar os seus sucessores educacionalmente. Perfeito. E depois cada um seguiria o seu caminho. Mas era enquanto... E foi calculado o seguinte, vida escolar, formação básica, mais 4 anos de universidade, esse foi o valor destinado. Depois o fundo pararia, entendeu? Então, mas você vê como tem uma diferença importantíssima aí que às vezes o fundador se coloca numa situação de patriarca da família, querendo dar para os filhos e colocando um negócio a serviço da família, né? E não pode ser assim, porque o negócio não aguenta. A família cresce mais do que a escola. E aí essa questão de tenho 8 filhos, todo mundo com salário garantido, na cabeça dos filhos fica o quê? Quanto menos eu investir na minha carreira, na minha formação, melhor é o meu retorno. E quanto menos investir na escola, né? Porque em qualquer coisa, porque pagar. se todos nós vamos ganhar o mesmo valor, quem fizer menos está ganhando mais. A solução que a gente Né? faz para isso, uma coisa é o patrimônio dessa família. No patrimônio, então assim, se eu separo o que é o patrimônio, o que é o negócio tem que dar dividendo. Então, o negócio, no final do ano, vai ter uma distribuição para os núcleos. Os núcleos fazem como Aí, quiserem. tudo bem. Então é o seguinte, nós somos nós Então, dois. o lucro O distribuído. lucro distribuído vai ser dividido entre a gente. Se eu quiser dar para o meu filho e você não quiser dar para o seu, problema seu, problema meu. E o outro lugar é o patrimônio dessa família, que também pode gerar um retorno. Então, necessariamente, eu não trabalho na escola, não tem nada a ver com isso. Mas eu recebo lá um percentual porque é meu patrimônio. É isso. Então, você tem outras fontes de renda que você pode criar e isso cria um frescor para a família. Cria um outro lugar para a família poder ter essa oportunidade de preservar esse patrimônio e até aumentar. Mas o negócio tem que ser preservado. Mas o A negócio tem que empresa tem seguir que as regras do funcionar. negócio. Exatamente. A empresa está num ambiente capitalista, competitivo, O profissional. salário tem que ser o de O mercado. salário é de mercado. Então, se você é meu filho e é analista, você ganha o que ganha um analista, independente de ser meu filho. Agora, né? eu queria trazer É isso que tem que ser. um outro ponto muito interessante, que assim, aí para os que querem vender escola, e falar, agora eu vendi escola, agora está tudo certo. Para quem quer vender escola, cuide da governança familiar antes de vender escola. Porque depois que a pessoa vê dinheiro e filho começa a achar que a gente vende a escola por um horror de dinheiro. Os filhos acham que a gente é muito mais rico do que a gente é, às vezes. Já distribui herança antes de morrer. Eles têm um imaginário, assim, porque como nunca faltou nada, então assim, um pai que veio lá de baixo, que lutou, enfim, o filho não sabe aquilo, tudo que ele lutou. O filho já chega com tudo pronto. Então o filho tem uma percepção do dinheiro que é uma coisa inacabável, que nunca vai acabar. E os pais, depois que entram, porque quando ele tem o prédio lá, ele tem uma estrutura rígida. Quando está em liquidez no banco, se você não tiver regras muito claras, você não segura. E aí os filhos são adultos, e eles querem a parte deles, eles querem reinvestir, eles querem fazer o dinheiro, não dá para tudo isso. Então, assim, pense na governança antes. Legal essa sua fala, porque de tudo que eu tenho ouvido aqui do troca de experiência de vocês, regras claras quanto antes, mais saudável é para todo mundo. É isso mesmo. Né? Porque, assim, ó, de tudo que eu tô ouvindo aqui, né, criando aqui conexões, assim, ó, quanto antes eu colocar a regra no papel, quanto antes dessa regra tá clara para todo mundo, melhor vai ser a qualidade de vida para todo mundo lá na frente.
É isso né? mesmo. Porque eu achava que a minha escola valia 100 milhões e quando eu fui ver, não vale 10. E aí os filhos acham que vale 250 na Exato. cabeça deles. Exato. E essas regras, ainda que alguns macetes existam e funcionam para todo mundo, mas em geral, essas regras serão muito mais bem estabelecidas a partir de um diálogo, de uma conversa, ou seja, é feito sob medida. Cada família, cada escola, cada negócio, cada patrimônio vai ser avaliado, analisado, contextualizado para sair um conjunto de regras que faz sentido para todo mundo, que pode ser respeitado por todo mundo que está envolvido. Então, você vai construindo essa cultura de governança, né, Priscila? Para chegar num pacote ali que a pessoa fala, não, eu assino isso embaixo, né? Não dá para a consultoria chegar com a regra pronta. Eu estou lembrando um outro caso aqui que é muito comum. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um da família, ou a esposa ou o marido, que estão à frente do negócio. E aí, quando o que está à frente do negócio, por exemplo, falece, é um baque. E você tem muita dificuldade de cuidar daquilo. De se A Alexa quer disso. participar do nosso podcast aqui. Chama a Alexa para cá. A Alexa está entrando. Alex quer bater um invadiu o papo. podcast. A Alexa quer pôr uma aqui. Não, mas o que eu quero dizer é que eu vivi uma história agora muito recentemente de uma pessoa que tinha um patrimônio e que ela colocou o marido para gerir esse patrimônio. Em determinado momento, ele veio a faltar e ela teve que assumir o que ela sempre deveria ter assumido. Já era dela antes, Mas ela não nunca assumiu. Então, tocou. assim, mesmo que tardiamente, às vezes as coisas acontecem porque você precisa passar por aquilo. E ela, o que ela fez? Ela queria jogar para as filhas e para os filhos, mas ela vem primeiro. Então a gente tem que lembrar essa regra de ouro. Você vem primeiro, a bucha é sua. Resolva ela, desenhe como é que você vai dividir essa bucha. Quando os seus filhos herdarem, o dia que você não estiver aqui, aí é com eles. Mas não adianta você jogar o que é a sua responsabilidade para o próximo, porque é sua. Então, assim, um irmão discutir com o outro é o irmão dele. Um sobrinho discutir com o tio não é legal. É mais Não. complicado. É bem mais. Ô, Priscila, o Bar, quando tá de mediador, ele gosta de fazer algumas brincadeiras aqui, né? E agora, já que ele tá do outro lado, eu vou Vai devolver. óbvio, tava aqui me segurando. Quando ele tá aqui, ele faz chamada oral, prova. Vai ter quiz? Ele fica criando aqui uns... Sinto muito honrado de você ter aprendido alguma coisa comigo. ele fica criando aqui uns negócios. Como eu tô de mediador hoje... Hoje é seu dia. Hoje é meu dia, a regra é minha, então eu vou usar ali o que ele chama de chamada oral. O que é a chamada oral, Priscila? Vai ter um ping-pong entre vocês três e você tem que dar uma dica sobre governança empresarial, familiar, sucessão, o que você quiser. Mas eu vou fazendo isso muito rápido, né? Uma frase, uma palavra, e a gente vai rodando ali e vou fazer essa rodadinha. Então, estão prontos? Sim, prontos. Então Vai vamos começar lá. Por quem? Vou começar pela Priscila. Então, vai Não é lá. por Mas quem, ela é não é por nova quem aqui, pergunta? né? Seria Ela é bom. nova? Geralmente é por quem precisa pergunta. ver, Então tá bom, então eu vou fazer o contrário. Vou começar pelo Maurício e te deixo pelo final. Tá ok? ótimo. Então vamos lá, chamada oral, Maurício. Sua primeira dica. Então, vou puxar o que a Priscila acabou de falar. Se você é o patriarca ou a matriarca, o BO é seu. Começa por você resolver o problema. Conduz o processo, né? Isso. O meu distinga perfeitamente as fontes de chegada de recursos na família. O que vem pelo patrimônio, que é o aluguel, o que vem pelo prolabore, pela função que cada um exerça, pelo trabalho, e o que é distribuição de dividendos pelo negócio. Faça essa distinção que o processo vai ser muito melhor depois. Priscila. Eu diria o seguinte, comece a incorporar que você é gestor de patrimônio próprio e não dono de uma escola. Legal. Maurício. Procure, na geração seguinte, valorizar o trabalho e a formação desses jovens. Eles não podem achar que simplesmente porque nasceram num berço de ouro, estão com a vida ganha. Cuidado com os contratos de gaveta. Muitas vezes você vai colocando empresa no nome de outros, de filho, você nem está no papel ali como dono, e quando acontece alguma fatalidade, depois vem advogado de tudo quanto é lado, e os compromissos entre aqueles sócios originais
a família às vezes nem sabe daqueles compromissos. Então, procure regularizar juridicamente todos os processos, ainda que isso seja mais custoso. Aí eu vou fazer um apelo para algumas famílias que a gente atende. Formalize, não deixe apenas o nosso pacto, porque o nosso pacto, quando a gente faz, é um pacto de vontades. Mas para ele ser legítimo, ele tem que ser documentado juridicamente. A gente vai até o pacto de vontades, que adianta muito para o advogado, porque ele chega e formaliza o que já está escrito, mas não deixe de fazer. Corre, está atrasado. A última rodada. Se você tem muito imóvel, considere fortemente fazer uma holding patrimonial. Isso ajuda demais, tributariamente e também na sucessão. Não misture CNPJ com CPF, ou seja, caixa, despesa da família você paga pela escola, dinheiro particular pagando conta da escola, que é mais difícil de fazer Mas isso, né? acontece também Mesmo com empréstimos. favores, né? Às vezes assim, o rapaz aqui da manutenção da escola vai fazer um serviço de pintura na minha casa, aí acontece um acidente de trabalho e aí? Então não misture CPF com CNPJ. Não. Priscila. Não ache que o problema é do outro, o problema é seu também. Seja você primeira, segunda, terceira geração, todos são parte desse problema. Então nós vamos ter que um puxar o outro. Como eu não dei nenhuma, eu vou Arriscar um pouco. vou arriscar aqui a última, né? Eu quero mais uma também. Você quer mais uma também? Então, Minha? pode. Assista os demais episódios de Conselhos de Classe que vão ajudar demais. Boa. A minha é, se você quer vender, se você quer deixar para os seus filhos e você não quer falir a sua escola, comece esse planejamento agora. Né? Então, assim, se você quer vender, começa agora. Você precisa preparar a sua escola para ser vendida. Ah, Dani, mas eu só quero vender daqui 10 anos. Começa agora, que você já tá tarde. Eu quero que minha escola fique para meus filhos, para os meus netos. Começa agora, porque você já tá tarde também. Né? Então, já foi. E, gente, estamos chegando aqui no final de mais um episódio. Vou deixar aqui as considerações finais. Maurício. Eu vou deixar alguma lição de casa, né? Que a gente Isso é uma falar lição de sempre no casa. final aqui. Eu acho que a lição de casa que eu vou deixar é que as famílias que estão nos assistindo conversem sobre governança familiar e tenham uma condição de tratar esses temas que parecem mais delicados, mas que todo mundo sabe que chegou a hora de falar sobre isso. Né? Exatamente como você disse, é agora o momento, né? Não é quando eu tiver com 70, ou quando eu tiver com 80, ou quando eu tiver internado, ou quando eu tiver alguma fatalidade. O momento de a gente começar a tratar das questões familiares é agora. E a gente pode tratar essas questões em conversas muito importantes, delicadas, mas que precisam ser tratadas. Se a gente percebe que na família não dá, vai atrás da Priscila no De Família, porque é um bom ponto de partida para que a família construa uma condição de... Vai. A minha é a seguinte, eu vou falar mais ou menos a mesma coisa que vocês falaram, só que de uma forma mais bonita, né? Que é assim, é uma frase que eu gosto muito, eu só não sei, já ouvi falar que é do Mandela, do Chico Xavier, o que é? Que é o seguinte, você não consegue consertar os erros do passado, mas você pode, a partir de agora, construir os acertos do futuro. Então, comece a fazer o processo já desde agora. Na fila da Pode ser que humildade tenha ele passou sido quantas o vezes? Mandela psicografado pelo Chico Xavier. Pode ser, pode Ô, ser. Maurício, Na fila Tirando- da humildade ele passou quantas Só que ele vezes? morreu Não depois, sei, né? não sei. Chico Xavier morreu antes, né? Morreu antes do Mandela? Que eu saiba, sim. Enfim, tudo bem. Vamos, O que eu vamos ouvir queria algo mais deixar... Mas acho que eles não morreram, né? Eles estão em outro plano, né? Eu vou deixar uma lição de casa. Faz o seguinte, pega uma folha de papel e escreve a sua história até onde você está agora, com todos os desafios, com tudo que você está vivendo. Seja você o filho, o neto, o sócio, escreve lá. E aí tenta imaginar onde que você acha que essa história vai dar. Escreve, solto, deixa fluir. E leia essa história. Se você achar que ela tá boa, não precisa ligar pra gente. Mas se você achar que pode melhorar, liga pra gente. Liga pra gente, é um bom caminho. E aí, a minha última pergunta para vocês seria a seguinte, tá, se eu quiser ligar para vocês, tem alguém assistindo a gente, ele quer contratar a Priscila e o Maurício no De Família, como faz? Então, dá para entrar no site da De Família, que é www.defamilia.com.br, ou no site da Alabama, e nossos contatos estão lá, e vai ser um prazer poder atender vocês. Legal. Para quem tá em casa, não sei bem a data da exibição, mas vira e mexe a Alabama, lá no espaço de formação da Espaço In, faz um curso para formação de famílias sucessoras. Qual é o nome do curso, Maurício?
Alabama, gestores de escola, mas o módulo Não, o é o módulo. módulo de governança familiar. Governança familiar, isso aí. E aí tem o módulo governança familiar dentro do curso da Alabama. Você pode fazer somente o módulo de governança e já é um bom caminho. Que já é agora dia 30. Este ano, Este 2024, nós estamos gravando isso aqui em outubro. No dia 31 de outubro de 2024, nós teremos um módulo. Mas esse lá. episódio vai sair depois do dia 30. Isso. Certeza esse. Isso aí. Então, pronto. Então, em 2025, vocês Exatamente. procurem a gente. Esse próximo curso vai ser em 2025. Se tiver muita demanda, a gente pode fazer um especialmente para esse público. Isso mesmo. Boa, tá bom. Combinado. É isso. Gente, fechamos. Fechamos. Muito Muito legal, bom. sim. Muito bonita a sua camisa, viu, Boiar? Obrigado. É.